Hoje na série Conhecendo Países, vamos conhecer muito mais do que um país. Iremos até quase do outro lado do mundo. Eu me refiro aos mongóis, que são conhecidos pela sua rica cultura nômade e uma história que vem sendo construída antes e principalmente depois do século VIII. Iremos conhecer desde sua geografia, sua grande história, além de alguns outros assuntos e curiosidades. Para valorizar a nossa pesquisa, considere se inscrever. É de graça e pode ter certeza que vai me ajudar bastante. A Mongólia é um país repleto de acontecimentos históricos, além de ter características geográficas únicas. E para começar toda essa viagem até a Mongólia, vamos começar do início, na sua geografia. Com mais de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, a Mongólia é considerada o 18º maior país do mundo e o segundo maior que não tem acesso a um mar ou oceano. Ela fica localizada na região central-oriental do continente asiático, faz fronteira ao norte com a Rússia e a sul, leste-oeste, com a China. Em sua parte mais a oeste, ela fica apenas 38 quilômetros da fronteira com o Cazaquistão. A Mongólia é subdividida em 21 províncias, chamado pela população local de Aimags. Todo o país tem aproximadamente 3,2 milhões de habitantes. Entre os países independentes, ela tem a menor densidade populacional por quilômetro quadrado do mundo. Para efeito de comparação, ela está atrás até mesmo da densidade do estado do Amazonas aqui no Brasil. Entretanto, na região norte do país, que concentra mais de 45% da população, há áreas com cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto algumas regiões do deserto são totalmente desabitadas. Sendo a sua região mais importante, além de mais populosa, a província e cidade autônoma de Ulaanbaatar, onde está localizada a sua capital e maior cidade, com quase 1,5 milhão de habitantes. Saindo de sua capital, a maior parte das suas cidades não são muito populosas, abaixo dos 50 mil habitantes. A segunda maior cidade do país é Edirne, que tem apenas 97 mil habitantes, além de outras bem interessantes, como essas que estão na tela. Seu território é em sua maior parte composta por extensos planaltos e planícies acidentadas a leste e sul, além de grandes montanhas na parte oeste e norte do país, na qual encontramos as altas e grandes montanhas de Angai, além da extensa cordilheira de Altai, onde está localizado o monte mais alto da Mongólia, chamado de Pico Kilten, com 4.374 metros. Já mais ao centro e um pouco no sul e leste, está localizado as regiões mais baixas da Mongólia, mais especificamente o Lago Ornu, localizado mais ao centro-oeste, com 560 metros, sendo considerado o local mais baixo da Mongólia. Entretanto, a média de altitude do país fica em torno dos 1.500 metros acima do nível do mar. A Mongólia, apesar de seca e fria, há diversos lagos e rios nas suas montanhas e planaltos. Alguns rios importantes e históricos é o rio Tul, que atravessa toda a sua capital. O rio Selenga, que percorre quase 1.000 quilômetros sentido Rússia. O rio Orkhon, considerado o maior rio do país. Nasce nos montes Kangai e percorre 1.124 quilômetros sentido Rússia, até desaguar no rio Selenga, que no final chegam até o famoso e histórico Lago Russo, Baikal. O tipo de vegetação que mais encontramos por lá, que cobre quase 3/4 de todo o país, é o estepe e os pastos de pastagem, composto por extensos bosques repletos de vegetação rasteira e do tipo herbáceas, encontrada principalmente ao centro, oeste e leste do país, propiciando muito ao pastoreio de animais, na qual tal tradição vem desde a época de Gengis Khan. Entretanto, mesmo em pouca quantidade, apenas 7% do território mongol, onde há algumas florestas de coníferas nas altas montanhas, de alguns tipos de cedro e lariço. É uma paisagem fantástica. Já na sua fauna, encontramos desde ursos, cervos, alces, javalis, leopardos da neve e as zibelinas, que têm uma das peles mais valorizadas do mundo. São parecidas um pouco com a doninha.
Esses animais vivem nas regiões mais montanhosas do país. Já nas planícies ao centro-oeste e no deserto, encontramos camelos, ovelhas, burros e principalmente iaques ao norte, e a histórica cultura mongol de criação de cavalos. Além disso, mais ao sul, encontramos uma região com bastante rochas e pedregulhos, e também é um dos locais mais secos de todo o país. Entretanto, em algumas partes do deserto, e depende também da estação do ano, acompanhado com degelo das regiões montanhosas, que é muito comum encontrar água cavando um simples buraco com a mão, de mais ou menos uns 30 centímetros. O grande e famoso deserto de Gobi, que por sua vez, Gobi significa deserto na língua mongol. Entretanto, quando você dizer deserto de Gobi, é o mesmo que estar falando deserto de deserto. Ele é considerado um dos maiores sítios paleontológicos do mundo. Cobre extensas áreas ao sul e leste da Mongólia, com um total de quase 1,3 milhão de quilômetro quadrado, equiparado ao tamanho do estado do Pará aqui no Brasil. Mas apenas uma parte dele fica na Mongólia. Por conta da corrente de vento que move a areia, as constantes avalanches, o calor e a ardósia, que segundo uma equipe de pesquisadores franceses, isso explica um fenômeno super interessante, conhecido como as areias ou dunas cantantes. Até dá para se perder nessa imensidão super plana, arenosa e seca. Além do mais, Gobi é considerado o quinto maior deserto do mundo. Pouquíssimas plantas conseguem sobreviver ao clima seco e frio do Gobi. Um dos lugares mais conhecidos dessa região é o Parque Nacional do Vale da Águia e o Parque Nacional de Gobi-Gurvan Shaikan, e os famosos e espetaculares penhascos flamejantes. O clima da Mongólia, além de desértico, é considerado temperado continental, bem próximo ao subpolar, marcado principalmente por intensas nevascas, longos, secos e gelados invernos. Entretanto, com verões mais amenos. As chuvas ocorrem principalmente no verão, mas não passa dos 380 milímetros nas montanhas, e míseros 125 milímetros na sua região mais árida ao sul e leste do país. Para efeito de comparação, há regiões no Brasil que passam dos 2.500 milímetros anuais. A temperatura anual na sua capital fica na média de menos 5 graus Celsius, sendo considerado a capital mais fria do mundo. No inverno, os termômetros chegam facilmente os menos 20 a menos 25 graus Celsius. Já o verão, no mês de julho, a temperatura fica entre os 15 graus positivos. Entretanto, em boa parte de seu território, os termômetros batem facilmente os menos 30, menos 40 e podem chegar até os menos 50 graus Celsius. Um dos fenômenos climáticos que atinge a Mongólia, que normalmente ocorre uma vez a cada década, principalmente após um ano com verão seco, é o chamado Zuld. Ele é composto por bastante neve e extremo frio, e apenas em 2010 matou de fome ou frio entre 5 a 8 milhões de animais. Entretanto, em algumas regiões, esse fenômeno tem acontecido quase todos os anos, influenciando muito as pessoas a se mudarem ao redor das cidades maiores, devido à escassez de recursos e o inverno rigoroso. Pouco se sabe atualmente sobre os antigos povos que viviam no que hoje conhecemos como Mongólia. Foram encontrados alguns artefatos, porém a escrita era pouco cultural. Esse é um período tão antigo na história que, para você ter uma ideia, nesta mesma época, só que no Oriente Médio, a Babilônia ainda existia. Contudo, a história mongol foi contada durante um longo tempo pelas crônicas chinesas da história antiga e imperial. Por isso, não estranha o vínculo chinês na linha cronológica. Na região que conhecemos hoje como Mongólia, foi habitada durante todo o período antigo por diversas tribos diferentes, como os turcos, chineses e, claro, os mongóis. Dados ainda na era da China Antiga contam sobre o comércio e interação desses grupos, havendo diversos acordos, tratados de guerra e alianças matrimoniais. O império que dominou o estepe oriental asiático durando 500 anos e que é questionado sobre ser mongol, são os Xiongnu, uma federação de tribos nômades que controlou a região da Sibéria Meridional, Cazaquistão e Quirguistão Oriental, Norte e Nordeste chinês e a Mongólia, e eram relatados como bárbaros que andavam a cavalo e moravam em tendas circulares, que foi um grande problema para os primeiros comerciantes que tentavam passar e comercializar na conhecida hoje como
Rota da Seda. Além de que, os constantes saques e invasões influenciou a construção da Muralha da China. Mesmo sendo um grande império, os povos que constituíam a Federação Xiongnu se separaram e se espalharam por toda a Ásia Central. Graças à grande ascensão das dinastias chinesas e através de séculos, não há dados concretos sobre povos aparentemente mongóis. Entretanto, reaparecem nas escritas no início do Império Khitan, no ano de 907, que é o império antecessor ao Império Mongol, durando até 1125 d.C. Muitos grupos nômades aparecem se dizendo como mongóis, e a partir daqui, a Mongólia começa a contar sua própria história, indo em direção ao maior império contínuo que existiu, o Império Mongol de Gengis Khan. O Império Mongol, fundado por Temujin, ou mais conhecido como Gengis Khan, como já dito, veio bem mais tarde de tudo isso. Nasceu meio a grandes líderes mongóis, assim como herdou as grandes tensões dos impérios chineses daquela época. Esse importante império durou pouco mais de 160 anos, foi de 1206 até 1368. Em seu auge, ocupou cerca de 23 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 16% do planeta, que ia desde a Península Coreana, se estendendo por terras chinesas, muçulmanas, turcas, até próxima Alemanha na Europa. Foi maior do que toda a América do Sul e Central juntas, ou quase do mesmo tamanho que a América do Norte, que engloba Estados Unidos e Canadá, que são um dos maiores países do mundo atualmente, além do México. Justamente por sua grande extensão territorial, a difícil administração fez com que o império se dividisse e aos poucos fosse perdendo o pódio de grande potência, graças também à grande pressão das dinastias chinesas. E mesmo em meio a tentativas de estabelecer um novo império mongol, mais ao fim da Idade Média, após o século XIV, a Mongólia entra em um período da sua história que passariam sob domínio e controle de outros impérios, principalmente os chineses. E mesmo durante a dinastia Qin, onde um novo grupo conhecido como Oirat, que se dizia descendente mongol, tenta dominar os territórios de seus ancestrais. A história sobre todos os antigos impérios novamente se repete, porém alterando alguns pequenos detalhes, pois foi nesse mesmo período no século XVII em que as tribos do sul de Gobi são submetidas ao poder chinês, que mesmo sido fundada antes de Temujin, se torna a Mongólia Interior, o início da atual região autônoma chinesa, onde se concentra mais mongóis do que na própria Mongólia em si. E as tribos nômades que viviam nos estepes mongol foram dominados apenas um século depois, passando a região ser conhecida como Mongólia Exterior. No começo do século passado, o poderoso Império Chinês que controlava a Mongólia Exterior começa a sofrer diversas pressões dos impérios que estavam crescendo bastante naquela época, como o russo e o japonês. Em 1911, a Mongólia se declara como independente, porém sem o reconhecimento de seus vizinhos, que a consideravam apenas uma região autônoma, sob proteção russa. E em 1919, volta a ser uma província chinesa. E após diversos conflitos entre União Soviética e China, uma Mongólia influenciada pelos soviéticos se proclama como República Popular da Mongólia, em 25 de novembro de 1924, consolidando o regime comunista pelo Partido Revolucionário Popular da Mongólia. Em 1934, o expansionismo japonês já era uma preocupação no Congresso Mongol, já que cada vez mais os japoneses se aproximavam de suas fronteiras. E no ano seguinte, assinam um tratado de parceria com os soviéticos, contra seus inimigos, levando a diversas batalhas e, consecutivamente, após alguns anos, a vitória. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Mongólia não participou diretamente, mas forneceu apoio econômico para a União Soviética. Por ter sido um estado satélite, ela passou a maior parte do século passado sob influência soviética, desde a política até no alfabeto. Era importantíssimo para a União Soviética que a Mongólia fosse independente, principalmente durante os longos anos de conflito com a China. Houve até mesmo um cosmonauta mongol que viajou em 1981 em uma nave soviética para a órbita terrestre, ficando lá uma semana no espaço. No fim dessa mesma década, nas revoluções de 1989, começa na Mongólia uma onda de protestos e mudanças políticas, assim como em vários outros países no mundo, como o famoso evento da queda do Muro de Berlim. E após as manifestações de 1990 em Ulaanbaatar, acontecem as primeiras eleições multipartidárias, já que antes era proibido novos partidos políticos.
ganhando com 85% dos assentos o já citado anteriormente PRPM. Com descontentamento popular, o partido é banido e seus membros proibidos de participar de outros partidos. E durante 1991, várias reformas políticas são debatidas, sendo adotada uma nova Constituição em 1992. Assim como é retirado a estrela da bandeira e o país deixa de ter o nome República Popular para se tornar apenas Mongólia. Nossa, a história da Mongólia é tão grande e complexa que até eu me perdi fazendo esse resumo do resumo. Mas calma, pessoal, se você gosta de detalhes históricos, tá para sair uma nova série aqui no canal baseado só na história do país. E claro, o primeiro vai ser sobre a Mongólia. Após as várias mudanças em seu sistema político na década de 90, a Mongólia viria a passar por uma forte recessão, devido às mudanças das políticas, imigrações e também por desastres naturais, como as nevascas, muita chuva no meio do ano e as típicas tempestades de areia. Além de que a ajuda soviética acabou em 1990, fazendo seu PIB despencar quase 18% em 2 anos. E aos poucos ela começou a se abrir um pouco mais para o mundo. Houve uma transição de sua economia fechada, centralizada e planificada para uma economia mais de mercado e globalizada, acompanhado com várias privatizações, que apesar da grande queda anteriormente, viria a crescer, industrializar e se desenvolver bastante nos anos seguintes. A bandeira da Mongólia é composta por 3 faixas verticais na sequência de vermelho, azul e vermelho, na qual a cor vermelha representa o progresso e a prosperidade. O azul é referente aos aproximadamente 270 dias de céu aberto e bastante sol todos os anos. E por isso, esse país é conhecido também como a terra do eterno céu azul. Ao lado esquerdo da tela, em amarelo, está o emblema nacional, chamada de Soyombo, que é uma representação abstrata e geométrica para o fogo, sol, lua, terra, água e o símbolo Yin Yang. O atual sistema de governo da Mongólia é a república semipresidencialista parlamentarista, que é quando o presidente compartilha o poder executivo com o primeiro-ministro. Além de, como já dito, baseado em um sistema multipartidário com eleições diretas. O atual presidente deles tem esse nome super difícil de pronunciar, que está no cargo desde 2017, além de seu primeiro-ministro, que também está lá desde 2017. Segundo o IPC, que mede o nível de corrupção nos governos no mundo, o governo mongol está na posição 87, um pouco mais abaixo do Brasil. Mesmo apesar de ter pelo menos aberto um pouco mais sua economia, a Mongólia, em 2020, ainda está na colocação 127 do nível de liberdade econômica, atrás da China, Índia e até do Senegal. Pode parecer bem ruim, mas a Mongólia está inclusive, segundo a Heritage Foundation, 17 posições acima do Brasil. A moeda local é chamada de Tugrik, e sua economia depende principalmente da produção agropastoril e das atividades primárias, como das indústrias do extrativismo, por conta da grande quantidade de minério como cobre, estanho, carvão e o ouro. E após os anos 2000, sua economia começou a crescer sem parar, influenciado principalmente pelo aumento do preço do cobre e suas recentes minas de ouros construídas. Na crise de 2008, ela acabou contraindo um pouco sua economia, refletindo apenas no ano seguinte, em 2009. Entretanto, nos próximos anos, seu crescimento seria exponencial, chegando até aumentar seu PIB em quase 18% em apenas um ano, que atualmente está em torno dos 13 bilhões de dólares. Entretanto, apesar de todas as mudanças, quase 1/3 da população ainda vive na extrema pobreza. O setor de sua economia que mais agrega ao PIB é o de serviços, que corresponde a quase ou até mais da metade da produção total do país, e emprega mais da metade da população. Além dos setores da agricultura e pecuária, que produz desde trigo, cevada, vegetais, além de ovelhas, cabras, camelos e cavalos. E claro, as suas indústrias, de fibras naturais, cachemira, de mineração, construção e alimentação, que tem crescido bastante nesse século. A Mongólia não tem muitas relações em suas exportações. Quase 90% do volume exportado é constituído de animais e seus derivados. Mais de 90% do volume vai para sua vizinha China, e o restante acaba se dividindo em alguns poucos países como Canadá, a Inglaterra e Rússia. Ela vende a esses países desde lã, peles e vestuários,
produtos de origem animal assim como gado, carvão, petróleo bruto, além de principalmente o cobre e alguns outros minerais como a fluorita, que gerou uma receita em 2018 de pouco mais de 7 bilhões de dólares americanos. Além de que sua precária infraestrutura em estradas, do qual é tão dependente, principalmente por estar muito longe do oceano, acaba limitando muito o transporte dos produtos. Entretanto, do outro lado, na importação, ela é bastante dependente principalmente das suas vizinhas, China e Rússia, que por conta das melhorias e crescimento das suas indústrias e um grande aumento da carga energética que ela passou a ser requisitado nas últimas décadas, na qual a Mongólia não conseguiu acompanhar todo esse crescimento do lado da produção, o que acaba levando a ser dependente de algo tão simples como a energia elétrica de seus vizinhos. Além do Japão, que ficou bastante popular com a exportação do Toyota Prius para a Mongólia. Entretanto, os Estados Unidos e a Coreia do Sul também vendem seus bens e serviços. E desde, como dito, a energia elétrica, combustíveis, máquinas, equipamentos, bens usados pela indústria local, químicos, carros, produtos alimentícios e até tabaco e cigarro. Tudo isso para suprir toda a demanda de sua população, que no qual foram gastos 5,8 bilhões de dólares em 2018, na importação de todos esses produtos. A Mongólia é um dos poucos países no mundo que não participam de nenhum bloco econômico. Atualmente, ela faz parte de alguns acordos ou blocos comerciais, como o Banco Asiático de Desenvolvimento, o FMI, Banco Mundial e a OMC, além de alguns acordos internacionais relacionados ao meio ambiente, como o assunto sobre a desertificação e as espécies ameaçadas. Atualmente, sua população, principalmente os mais jovens, está em uma forte mudança dos hábitos e estilos de vida rural e ou nômade deixado pelos mais velhos, para uma vida nas cidades e mais agitada. Fez com que sua taxa de população urbana aumentasse bastante, na qual hoje quase 70% de toda a população já vive em cidades. Além de que aproximadamente 98% dos mongóis sabem pelo menos a ler e escrever. E seu IDH, que antes em 1990 era de 0,579, hoje está em torno dos 0,741. Bem próximo do brasileiro. Atualmente, as linhas ferroviárias construídas no país totalizam mais de 1.800 quilômetros. Entretanto, passa entre a Mongólia a ferrovia Transmongoliana, que liga sua capital Ulaanbaatar com a capital chinesa Pequim, além de que se conecta com a Manchúria e a gigante Transiberiana, que percorre toda a Rússia até Moscou na Europa. Eles também têm cerca de 580 quilômetros de vias navegáveis, entre o lago Rosgol e os rios Orkhno e Seleng. Entre os poucos mais de 113 mil quilômetros entre estradas, ruas e caminhos que existem na Mongólia, menos de 10% deles são pavimentados, e geralmente ficam próximas às maiores cidades. E há uma frase mongol que representa muito bem isso, na Mongólia não há caminhos, simplesmente há direções. Há momentos em que simplesmente não tem um caminho definido ou caminhos bem pouco definidos, e você tem que seguir uma direção ou coordenadas. Nômades são conhecidos como grupos étnicos ou pessoas que migram constantemente de uma região para outra. Essa mudança faz parte da vida mongol desde a história antiga e atualmente, principalmente nas regiões centro-oeste, cultivado sobretudo pelos mais velhos, a cultura do pastoreio, dos cavalos e das yurts, que são as já mencionadas tendas circulares, feitas de postes de madeira e feltro, pele ou lona. Uma maneira de fácil locomoção, já que os nômades mongóis migram geralmente uma vez a cada ano ou a cada estação, mas pode variar bastante o intervalo de tempo, principalmente quando o solo está saturado, sem ou com pouca pastagem para os animais. Isso é um sinal para desmontarem tudo e procurarem um local com melhores condições. E lembrando que eu estou falando dos nômades mongóis do século XXI, que têm contato com as cidades e o mundo moderno. Entretanto, por tradição, optam pela vida nômade nos estepes mongóis. Pode parecer óbvio, mas a maior parte dos cidadãos da Mongólia são pertencentes da etnia mongol, como do grupo Khalkha-mongóis, que são conhecidos por suas típicas casas circulares de feltro, as yurtas citadas acima. Era um povo pastoral e nômade que já viviam nas regiões próximas do rio Kerlen desde o século VIII na época do Império.
É o maior grupo e um dos mais importantes, principalmente pela proximidade genética a Gengis Khan, representando pouco mais de 80% das etnias da atual Mongólia, além dos Dravid, Buryat, Bayad e Dariganga, que são todos mongóis de fato, com algumas diferenças históricas na sua formação. Entretanto, podem ser encontrados outras minorias como o Kazakh, uigures, tuvãs, assim como um pequeno grupo de russos e chineses vivendo nas maiores cidades. Cerca de 90% da população fala o mongol, tendo como dialeto predominante a do grupo étnico Khalkha, além da presença do idioma turco por conta dos cazaques e o russo. Em 1940, o tradicional alfabeto mongol, conhecido por ser um dos poucos a serem escritos em vertical, foi substituído pelo alfabeto cirílico, influenciado pelos soviéticos. Em 1990, o antigo alfabeto mongol voltou a ser ensinado nas escolas, com o intuito de substituir o cirílico. Porém, mesmo nos dias atuais, ao andar pelas cidades da Mongólia, pode-se ver as placas em letras cirílicas, sendo outro usado como decoração. Os povos nômades mongóis originalmente tinham como práticas religiosas as xamânicas. Entretanto, com o passar do tempo, ainda na era Qin, o budismo tibetano com elementos xamânicos se tornou bastante popular, além de que tais crenças budistas eram e ainda são bastante ativas. E mesmo hoje, o budismo sozinho representa mais da metade da crença da população, além de que 39% se consideram ateu ou sem religião. A religião muçulmana, apesar de pouca quantidade de fiéis, é encontrada principalmente por causa dos cazaques muçulmanos, que moram mais a oeste do país, próximo ao Cazaquistão, assim como o xamanismo e uma pequena quantidade de cristãos, que vivem principalmente em Ulaanbaatar. A culinária mongol reflete muito sua história, a cultura nômade e o pastoreio, uma vida de constantes mudanças e adaptações. Os animais sempre foram fundamentais durante esses processos. E mesmo hoje, um dos elementos mais utilizados na alimentação dos mongóis é a carne, que varia de acordo com as regiões, podendo ser de cavalo, iaque, cordeiro, camelo e cabra, além do leite e seus derivados, como a manteiga e o queijo. O seu estilo de vida nômade acabou por não influenciar tanto a agricultura, que depende de um lugar fixo para produzir, além também de que seu clima e geografia não são tão propícios ao plantio, na qual os vegetais e legumes não são tão comuns e, quando utilizados, são cozidos ou fritos. A comida de lá é conhecida por ser leve no sabor, pouca presença de temperos e sal, entretanto com uma característica que pode incomodar algumas pessoas, de ser bastante gordurosa. Dentre os pratos mais famosos de lá é o Korkan Khog, ou churrasco mongol. Ele é feito em um tipo de fogareiro com pedaços de carne e legumes dentro de um recipiente com água e pedras quentes. Um outro destaque é o bolinho cozido com carne, chamado de buz. Além do suifan, um macarrão com carne e vegetais, o sui tsai, uma bebida que em mongol significa chá com leite, feito de leite e sal. E para acompanhar todos esses pratos tradicionais, os mongóis costumam beber um derivado do leite fermentado de mula, que é um pouco alcoólico, na qual, segundo quem já experimentou, diz ter um sabor de leite azedo. Este é um raro cavalo selvagem, encontrado principalmente na Mongólia, no Gobi e nos estepes, e um pouco na China. Foi considerado extinto em 1968. Entretanto, em 2011, devido a esforços de décadas, os taki foram reintegrados na natureza, deixando a classificação de extinto para o de espécie em perigo. O mais popular e um dos maiores eventos desse país é o Naadan, celebrado em julho. Ele tem o maior festival em Ulaanbaatar, porém sendo realizado em todo o país e até na Mongólia interior na China, sendo também um feriado nacional da Mongólia. Traz como principal a disputa de arco e flecha, a corrida de cavalo e a luta livre. Considerado uma cultura antiga de origem militar, o Bor é conhecido como uma luta livre mongol, e é uma das atrações do Naadan, que consiste em se sustentar nos dois pés enquanto tenta derrubar o adversário, que perde ao encostar qualquer outra parte do corpo no chão, como a mão, por exemplo. Por ter tido muita influência soviética e chinesa, o xadrez também é um esporte popular no país, chamado localmente de Shatar.
Desconsidere as pronúncias porque o mongol é muito difícil de pronunciar. O homem que se tornou um símbolo nacional, Gengis Khan, tem sua estátua localizada às margens do rio Tu, a 54 quilômetros de Ulaanbaatar. É a maior estátua do país, pesa cerca de 250 toneladas de aço e mede 40 metros de altura, 2 a mais do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Além do detalhe que a estátua está virada sentido sul, para a China, um dos seus maiores rivais da história dos mongóis. E esta foi a Mongólia, a terra do eterno céu azul. E eu espero que vocês tenham gostado desse novo capítulo na série Conhecendo Países. Para mais vídeos como este, se inscreva e ative as notificações, beleza? Um forte abraço e até o próximo país!